A imprensa universitária surgiu durante a gestão do Silveira Neto e foi adquirido o acervo da Gráfica Falângra. E aí o Silveira Neto convidou o professor Solermo Moreira, que era uma pessoa de destaque na época, e foi implantado ali na Rua Barbosa, na antiga Gráfica Amazônia, que agora está sendo revitalizada. E a partir daí, a universidade começou a publicar alguns trabalhos, como Feitiço na Literatura, na Arte, na Vida, do professor Inocêncio Machado Coelho, pai da Célia Bassal, e que foi a primeira obra daí, o marco histórico. Foi uma conferência proferida na Academia Paraense de Letras, sob o auspício do Instituto Brasileiro de Educação, e na noite de 27 de abril de 93. Então, esse foi um marco do primeiro trabalho do serviço de imprensa universitária, impresso mesmo, né? E depois foi o folclore amazônico, que foi reeditado agora pela Pacatatu, que é do Coutinho de Oliveira, que foi o volume 1, que relata as lendas cosmogônicas, etológicas e de encantamento. Uma verdadeira preciosidade para quem quer conhecer a mitologia amazônica, hoje tanto em voga. Aí, o Silveira Neto, que foi considerado o reitor mecenas, a pessoa que se preocupou, não é, coadjuvado com outros intelectuais da terra, incluindo o professor Arthur César Ferreira Reis, eles resolveram criar a coleção amazônica e colocar a coleção amazônica através de séries. A primeira série foi Augusto Montenegro, foram somente sobre ciências políticas. Aí começou com o desenvolvimento econômico da Amazônia, não é? Uma obra da Abrastec, que já está esgotada, e a Abrastec já foi extinta. A série de José Veríssimo, que foi sobre História, Geografia e Antropologia, que aí foi reeditado o Compêndio das Eras da Província do Pará, para quem estuda História do Pará e assuntos sobre o Pará e personagens do Pará, de 1615 até 1923, que marcaram a vida amazônica. É do Antônio Lateral Monteiro Baena. Depois veio o estudo da geografia urbana, do autor Antônio Rocha Penteado, que apresenta a do volume, está esgotado também, o sistema portuário de Belém e o motis político, está esgotado, que é onde tudo que se publicou, seja em tese, seja em artigos e monografia, tudo foi inspirado em motivos políticos. Nada pode ter sido escrito sem ter sido baseado nos motivos políticos que abrangem o período mais importante da história da província do Pará, que foi a cabanagem, não é? Que fato ocorreu em 83, até a abdicação de Dom Pedro I. O volume relata os sucessos que ocorreram desde a Revolução de 7 de abril de 1885. O que realça é que foi a primeira Revolução Popular, como todos os paraenses sabem, foi a cabanagem. Depois veio, numa outra série, veio o Negro do Pará, de Vicente Salles, uma documentação dispersa sobre a cultura paraense, particularmente a história da escravidão do negro no extremo norte, que é uma fonte de referência maravilhosa, que infelizmente está esgotada, que apresenta o negro como força de trabalho, um fator étnico, como elemento plasmador da cultura amazônica. Depois veio o famosíssimo Estudos Amazônicos, de José Veríssimo, que também escreveu um livro sobre a literatura, que enfoca a história do Pará e o tricentenário de Belém. Veio logo a pesca na Amazônia. A Amazônia agora é soberanamente conhecida por uma indústria pesqueira amadurecidíssima, né? Do José Veríssimo também, né? Aí parto para a série Ferreira Pena, que é sobre geologia, arqueologia e folclore. E naquela época, geologia era um termo que não era muito conhecido, né? E ele já abordava esses assuntos, arqueologia, folclore e geologia. Aí, no bojo dessa série, Ferreira Pena,
vem a Cozinha Amazônica do Oswaldo Eurico, né? Para quem não conhece, é o pai da Bruja Eurica primeiro, a atriz paraense que se notabilizou. Na série Inglês de Souza, que o Inglês de Souza escreveu, que talvez seja mais importante, sob o pseudônimo de Luiz Dos Anjos, ele escreveu o Coronel Sangrado, o Cacaulista e o Espírito só não escreveu o Seminarista porque a universidade, por problema político na troca de reitor, não levou adiante para concluir a chamada trilogia amazônica. Hoje em dia, o Inglês de Souza é conhecido como o pai do naturalismo, se eu não me engano, da literatura. É linda a história dele, da literatura brasileira. Um cara conhecidíssimo no sul, no sudeste e tal, no centro. Outro é só poesia do Paulo Plínio Abreu, que nasceu aqui, foi professor e fez alguns comentários sobre o Rainer Maria Rilke, que é um poeta fantástico, né? E foi reeditado, salvo engano, a editora ou da Umbrella ou foi reeditada. A outra a série, isso ainda é da coleção amazônica. A série Trabalho de Bastos, né, que é a viabilidade econômica da Amazônia, a invenção da Amazônia e a outra que é de arquitetura, que é a tecnologia, engenharia e arquitetura, que começou com o livro do Vassalo, Introdução à Mecânica dos Meios Contínuos, um título árido, mas necessário para o entendimento. Introdução à ciência do direito, que hoje em dia já não é mais da universidade, é da editora Forense. Para você ver como as publicações alçaram voos nacionais. O doutor Daniel Coelho de Souza, um reitor intelectual, uma pessoa de uma cultura oceânica, foi autor e nos deu e contribuiu nessa série Ernesto Chaves. Depois vem a Camilo Salgado, que vem as epidemias do Pará. Essa epidemia do Pará, do Arturiano, foi tão importante que durante o surto de cólera que teve aí, o reitor Nilson Pinto de Oliveira, me chamou e mandou que eu fizesse uma separata para esclarecer didaticamente a população ribeirinha sobre o cólera, ou a cólera, como deveria ser tratado. A universidade reeditou o livro, não deveria ter reeditado, porque já existia a massificação desse livro, porque esse livro que foi reeditado nada mais é do que o Arthur Viana já tinha incluído na epidemia da Amazônia. Aí depois veio o nosso mais famoso, mais famosa a publicação, que é na série Farias Brito, que foi fruto de uma tradução diretamente do grego pelo professor Carlos Alberto Nunes, que é o tio do professor Benedito Nunes, que é o maior filósofo vivo no Brasil, atualmente conhecidíssimo, um homem que ganha uma página inteira numa entrevista da Folha de São Paulo. Então, ele pegou o professor Carlos Alberto, um manuscrito de diálogo, tradução completa em língua portuguesa, diretamente do grego, já falei, e no trabalho beneditino, ele transformou essa série do Platão, que era o composto de 12 volumes, atrelado à marginalia platônica. E depois ela foi diluída nessas novas edições, porque ficava atrelada, como eu já falei, condicionada a você comprar a coleção toda e só querer uma fonte. Daí esse resumo meu dos diálogos de Platão, que você vai direto no assunto que lhe interessa, em todo o raio de interesse da filosofia. E o principal dessa coleção tem como realce a República do Platão. É nossa, do professor Carlos Alberto Nunes, mas a universidade recebeu como doação. É um verdadeiro tesouro que nós temos. Não existe outra tradução em língua portuguesa, nem em Portugal, traduzida diretamente do grego. A
universidade recebeu como doação o professor Carlos Alberto Nunes, tio do professor Benito Nunes, considerado o maior filósofo vivo no Brasil, reconhecidamente, mundialmente reconhecido. Uma tradução diretamente do grego, estruturada em 14 volumes, incorporados à coleção amazônica na série Faria Verde. Nela, na coleção, destaca-se a República, que é um dos 10 livros mais lidos do mundo. São 10 livros, incluindo livros que modificaram o pensamento humano. O Platão é um deles, aliás, só corrigindo, a República, porque ela tem como realce o mito da caverna, que foi publicado numa plaquete, eu e a professora Laís, para a pessoa entender o que acontece no dia a dia, que Platão está no seu dia a dia. E incluindo os outros diálogos, a apologia de Sócrates, Critão, Lipas Maior, né, os sofistas, Apócrifos ou duvidosos, Tileu e Crítica, que já foram reeditados, leis da Estado Prela, eu acho, Protágoras, Gorgias, o banquete também, ele foi retirado, o banquete é muito vendido, não é? É uma obra que atribui ao gênero moral, o dia também está em voga, sempre esteve, desde Platão, claro, mas há algumas coisas que hoje, na contemporaneidade, está sendo bem difundido. O Parmênides de Filebo, de Cráculo e outras obras não tão menores, mas que estão incluídas aqui na palestra, né, para quem interessa possa, que estão já resumidas, o que não daria tempo de detalhar cada uma delas, porque senão fica um negócio muito alongado. Aí eu vou falar sobre algumas publicações que alçaram o voo próprio e foram custeadas e fomentadas, incentivadas pela editora, através do filtro da seleção do Conselho Editorial. Importantíssimo para evitar o que está acontecendo agora, reedições e fugindo do espírito da editora universitária. A editora universitária, ela tem um conceito que deve ser respeitado. Esse conceito está sendo desrespeitado. É por isso que hoje a editora não faz mais parte da Associação Brasileira de Editoras Universitárias. É um absurdo isso. Eu sou sócio fundador e sei a importância de como ela cresceu. Na Bienal esse ano, sequer a editora tinha stand, ela estava hóspede ou alojada no stand lá da imprensa oficial, que não tem nada a ver com 4.000 volumes, sem desmerecer os títulos. Então, se não recuperar essa filiação, a universidade vai perder o espírito de editora universitária. A editora universitária, ela tem um conceito. Elas não podem publicar o trabalho do autor 2 vezes por ano no mesmo título, que é para dar oportunidade de fomentar para novos autores. A responsabilidade da editora é criar, lançar o professor com a edição Príncipes. Então eu vou mencionar algumas edições Príncipes que depois alçaram voos nacionais e internacionais. O Manual de Propedêutica Médica da professora Betina Ferreira Souza nasceu de apostila elaborada por ela. Depois foi criado um encadernado já impresso e foi transformado em livro, que é para estudantes de medicina. Então, eles lançaram o primeiro volume que focaliza a observação clínica e o segundo volume que é sobre o suporte teórico e assimilação da semiogênese de grandes síndromes clínicas. A professora
professora Betina, para quem não conhece, não caia no esquecimento, foi uma das maiores cardiologistas. Hoje em dia ela é nome do hospital, que é o Hospital Betina Ferreira Souza. E ela lançou, e depois, né, com asas próprias, ela foi adquirida pela editora Ateneu, que é uma editora espanhola, que hoje, não sei se está disponível, mas a editora comprou e publicou em espanhol. Resultado um incentivo da editora universitária, dentro do espírito de editora universitária. Não deve ser mexido no conceito da editora universitária. Qualquer editora universitária que respeite esse conceito, ela se distancia, se diferencia das editoras particulares e comerciais. Bem, e o outro trabalho foi Patologia da Nutrição, do professor Ronaldo de Araújo, um livro esgotado, né, que deveria ser reeditado por se tratar de uma clientela, um interesse próprio. A desordem ecológica na Amazônia. A universidade patrocinou a primeira reunião internacional na gestão do professor Seixas Lorena sobre a desordem ecológica no mundo, com trabalhos dos mais renomados ecologistas e pessoas ligadas ao assunto da Amazônia. A universidade é responsável por esse trabalho. Depois vem a publicação da periódica, que foi adotada por várias universidades, da professora Denise Souza, magnífico trabalho. A outra, vale a pena realçar, deve estar no terceiro volume, agora é da família, o vírus doutorado, que foi Antibiótico, Conde de Gato Musar. Era um livro fruto de um trabalho do professor e doutor Salles, recentemente falecido. A finalidade era esclarecer sobre antibióticos, como usá-los, como indicá-los. Hoje, salvo engano, ela deve estar na terceira edição ampliada, porque a questão dos antibióticos, a ciclosporina, por exemplo, que não foi mencionada na primeira e na segunda parece que foi incluída, com certeza, eu acho, acho que foi incluída, para atualizar. Esse livro foi lançado em várias universidades, incluindo Manaus, com o auditório lotado, e numa carga de autógrafo nós vendemos 200 livros. É bom que se registre isso sem nenhuma arrogância. Falando sobre a República do Platão, já falando, o lançamento na Bienal, houve uma fila, sabe? Fila de padaria, um negócio enorme para comprar a República do Platão, e o Platão sendo veiculado num jornal dentro, como Platão entre nós, pela Rádio Eldorado, com uma entrevista minha. E logo depois, no estande da ABEU, da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, do qual eu me orgulho de ter sido fundador, ela vendeu tudo que se mandou, porque nós subestimamos e pensávamos que fosse vender 30. Não, depois nós conseguimos um distribuidor, né, que aí esgotou-se ou não sei, porque depois eu me perdi, que eu não controlava o estoque na cabeça. Tem um departamento para controlar o estoque. E como realce, voltando ao antibiótico, não é? O professor Salles nos presenteou essa publicação, que deve estar agora com uma outra editora que eu perdi de vista, não sei, não é uma informação verídica aqui. Quer dizer, verídica que eu digo, qualquer informação que eu possa comprovar que se está reeditado, está em circulação, como se chama, ou se está esgotado ou não. Bem, aí vem as obras do professor Benito Nunes, porque a pessoa da notoriedade dele, que tenha aceito que a editora publicasse um ciclo de predições à crise do pensamento, foi trazido aqui pelo professor Benito Nunes, que foi feito no Instituto de Arte,
E a filosofia contemporânea, imagina, o professor Benito Nunes, aliás, desculpa, porque imagina, esse termo em São Paulo é muito corrente, imagina, é muito arrogante. Então, a filosofia contemporânea, o professor são 224 páginas, um livro de alto interesse, não só na clientela de leitores filosóficos, de filosofia, leitores filosóficos, mas leitores de filosofia é outra. Aí começar, e logo depois, nós estamos dando reais para a edição de arte que nós fizemos. Embora nós extraíssemos leite de pedra na gráfica, porque nós não tínhamos financiador como tem agora a Vale Verde, nós não tínhamos, o financiamento era próprio, sabe? E nós tínhamos que passar altas madrugadas para atingir uma perfeição. Daí o nosso trabalho, alguns trabalhos, nós não tínhamos o esmero da capa que tem hoje, uma capa UV, não existia nessa época. O que existia eram uma verdadeiras trucagens gráficas. Então nós começamos pelo Essa de Queiroz e o Desassossego da Santidade, da professora Amarim, competentíssima, uma das melhores autoras nossas, uma das melhores autoras nossas, lançado no Grêmio Literário da Portuguesa, e nós conseguimos retirar da bibliografia da professora, da biblioteca da professora Amarim, e fizemos uma publicação apensa com todos os livros que a professora Amarim tinha como posse. E no dia do lançamento do Grêmio Literário, ela doou para o Grêmio Literário essa coleção, para quem se interessa, para quem é formado em literatura, o acervo do Grêmio Literário Português sobre Essa de Queiroz é fantástico. E depois começamos com a série o ABC. Um dos ABCs mais importantes nossos foi o ABC do professor Milton Arthur, que é considerado um dos maiores escritores da literatura moderna. Nós lançamos em Manaus, logicamente inspirado no Relato do Certo Oriente, que foi o prêmio Jabuti, mas nós fomos o pioneiro crítico da obra do Milton Arthur. Nós publicamos vários títulos musicais que foram esgotados, adotados pelas outras universidades, incluindo a Universidade de Brasília. Não é? Porque você imprimir, numa época em que você não tinha uma tipologia com cravos e notas, nós precisávamos desenhar em papel digital. Daí esse nosso trabalho assim, de braçal, no sentido, né, não com todo respeito, mas que não tinha recurso. Aí arte na folha de baixo, Beethoven, obra para piano a 4 mãos, pequenas peças para piano, iniciando cordas através do folclore, todos esgotados, composições para canto de piano, música para pianos e outros instrumentos, iniciação musical através da marimba, flauta doce e piano. Maravilhoso, a música e o tempo de Grão Pará. Isso tudo está nos acervos da biblioteca, e poderiam até, como espírito da editora universitária, ou o espírito da editora universitária está fugindo do seu conceito. Isso aqui é até uma denúncia, porque de repente a editora vai ficar igual uma editora particular, e ela não tem tanta grana para poder competir, e se tiver apadrinhamento, vai ser pior ainda. Bem, aí, títulos sobre teatro. A época do teatro no Grão Pará, 2 volumes de Vicente Salles, O Estranho Peixe que Pulou, o Milton Reis, que todo mundo conhece, é o carnavalesco famoso da Beija-Flor também. Então, aí começamos com contêineres, imagina, contêineres, glossário, desculpa, imagina, novamente correu contêineres, glossário e vocabulário. O vocabulário popular do nosso Jurandir. Ninguém tem isso. Desculpa a arrogância, ninguém tem. É só esse trabalho da professora Rosa Maria Coelho Assis que está lá, porque para você ler da Jurandir, tem um regionalismo que você tem que saber o significado.
o compêndio da patologia da nutrição, que eu já mencionei, um glossário de dicionário de termos geológicos. Isso aí precisa ser reeditado também. O glossário paraense do Vicente Chergon e concurso que nós incentivamos, o concurso de contos da região norte, salvo engano, está, se não paralisar, se não parar, deve estar na sua oitava edição. E edições em bilíngues, que vale a pena ressaltar o que foi o sucesso da universidade. Nós recebemos uma proposta da editora Benoel. A editora Benoel é a maior editora da Europa. Ela quis publicar uma obra, uma edição bilíngue do Bresson-Brach, segundo pesquisas, ele foi considerado a maior injustiça da literatura francesa moderna. E nós publicamos os livros que ele escreveu para o vindo a caminho para o Brasil, como fez Derrute, o Panamá, as Aventuras de Sete Tio, todos escritos. O da Porete, que participou da Semana de Arte Moderna, junto com o Mário de Andrade, com o Corroso de Andrade. A quarta capa dessa publicação, é um texto do Mário de Andrade falando sobre o Bresson-Brach. Nós lançamos o Bresson-Brach no Centro Centralista lá em São Paulo e lançamos em várias alianças francesas. Para vocês verem, só eu vou fazer um relato que me orgulhou. Eu doei o Bresson-Brach para a Casa da Rosa durante o ano do livro francês no Brasil. Após a doação, eu não conhecia o curador. Eu recebi um telefonema do curador, não lembro o nome, me convidando, e abismado, perplexo, outro termo, outro sinônimo, que como é que vocês conseguiram reeditar da Condé Noel? Foi através do próprio autor bilíngue, o tradutor, chama-se Sérgio Jacques. E está lá o selo. Ninguém sabe, poucas pessoas sabem. Está lá o selo da De Noel, o que comprova o status. Bastaria que nas publicações bilíngues, com uma tradução maravilhosa do Sérgio Jacques, está lá o selo da De Noel. Além do Bresson-Brach, que eu já narrei aqui, que relatei aqui, nós temos uma obra que foi adotada na Nicarágua para erradicar parte do analfabetismo. O professor Nilson abriu as portas da gráfica e nós editamos um livro do professor Norbert Fensel, que é conhecido na comunidade da Universidade Federal do Pará. É uma publicação em espanhol, estruturada em 2 aspectos, que acompanha um suplemento, um mapa da Nicarágua, focalizando locais onde o analfabetismo era mais pronunciante, era mais assim, era mais crítico. E nós fizemos um livro aborda estudo geográfico, demográfico, geomorfologia, geologia e hidrologia, dando ênfase às condições geológicas e hidrológicas da Nicarágua. Mas ele também tinha uma intenção de erradicar parte, talvez não tenha erradicado, porque não sei se a Nicarágua já faz parte do terceiro mundo, mas foi uma contribuição internacional que a universidade, através da editora universitária, teve essa oportunidade. As outras obras são as obras infantis. As obras infantis, nossas histórias, 3 volumes. Infelizmente, elas foram cessadas, para usar um termo mais técnico, porque mudou a questão da universidade, todo mundo diretor, muda política. E às vezes prejudica algumas coisas que estavam em andamento e estavam dando sucesso. Era fruto de trabalhos, de desenhos e histórias de alunos do MPI na época. Elas faziam os seus bolsos e contavam a história da sua ilustração. Talvez um dos
dos projetos raros na edição de livro. Apesar do livro infantil estar super elevado, né, em todo aspecto. Agora, eu gostaria de fazer um destaque necessário aqui nessa minha palestra, não agora, mas nessa exposição, dado ao professor Bassalo. O professor Bassalo, ele vivia sempre na Grapa, nós publicamos desde a crônica da física, não é? Fantástico, um trabalho meticuloso, não é? de pesquisa, fizemos o nascimento da física, fizemos o nascimento da física 2, o nascimento da física 3, teoria de algumas explicações, tudo do professor Bassalo, que foi a uma que eu chamei de lavra, foi a maior lavra que a editora fez, foi o livro, essa série do professor Bassalo, Astrofísica e sua evolução, Introdução à Mecânica Quântica, a Introdução à Mecânica Quântica é do professor Moura, Matemática para a Física do Bassalo, Método de Matemática da Engenharia e Surgimento e Desenvolvimento da Física. Fantástico como fonte de referência. O professor Bassalo é um produtor literário do melhor quilate. E depois, as publicações oficiais, que fazem parte da editora universitária, o editor universitário tem por obrigação de publicar anualmente os seus publicações oficiais, anuário, relatórios, catálogo de cursos, catálogo de publicações, orçamento operativo, discurso de eventos expressivos. Esse é um dos papéis da editora universitária. Já finalizando, a universidade, a editora, ela é sócia fundadora da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, ABEU, reconhecidamente mundial e internacionalmente, todas as editoras. As editoras que estão fora da ABEU, elas são dissidentes e não estão seguindo a linha editorial. Então aqui vai uma denúncia. Se ela não voltar a se filiar à ABEU, ela vai perder a sua essência. Seja isso não está sendo dirigido para alguém, para ninguém. Está sendo dirigido pela lógica e pela, não é preciso adivinhar, mas quem está fora da Associação Brasileira vai se dar mal, porque aqui não vai crítica nem para A, nem B, nem C. Vai um alerta. Caso duvidem do que eu estou falando, basta fazer uma consulta para as editoras universitárias, que antes eram pequeninas e agora são grandes por causa da associação. A associação é muito fortalecida. Existe algumas editoras que não são universitárias, são particulares, eu vou até citar Nominal e USP, que eles são dissidentes, por vaidade, por o seu dirigente não ter sido eleito da presidência. Então, parece assim uma atitude mesquina e de inveja de pessoas que querem destruir o que está dando certo. Então, cuidado para essas pessoas que estão querendo diluir, secar a editora, a Associação Brasileira de Editoras Universitárias. Nós participamos também das EDUNES. As EDUNES são editoras universitárias da região do país. Então, nós tínhamos, não sei se foi extinto ou não, mas já não me compete, já não é mais da minha responsabilidade. Nós possuímos um programa interuniversitário de distribuição do livro. Como nós somos uma editora intramuros e agora extramuros, nós precisamos do mecanismo de distribuição, uma vez no livro da outra. É um sucesso. Quem se desfiliar não vai conseguir vender, porque o mercado de São Paulo só vende o que interessa. E se não tiver alguém de São Paulo fazendo um trabalho em marketing, não vai falir, porque vai ter títulos maravilhosos e vai vender só o que é valorizado aqui, como eu falei, da República, que tem mercado certo em qualquer lugar do mundo. E a outra
do PROED, que é um programa de estímulo à editoração, que é, não sei se está extinto ou não, eu talvez esteja até a desinformar, que financiava uma publicação, aquelas que você não tinha dinheiro. A universidade, ela é filiada e sócio fundadora, isso é bastante realçante, desculpa a vaidade, mas ela é sócia fundadora da EULAC, Editoras Universitárias da América Latina e do Caribe, fundada em Lima pela Unesco. Eu sou bolsista da Unesco, fui representar só 2 editores universitários brasileiros estiveram lá para fundar a EULAC. Eu já percebi que as publicações da universidade, elas estão sem o selo da EULAC, porque a EULAC deve estar pensando que, por não terem mandado uma cota, de que não existe mais editora universitária. Então aqui vai uma denúncia para que não perca esse espírito, esse conceito, sabe, de editoras universitárias. Para quem não sabe, que não está sendo dirigido nada, basta conseguir consultar a editora, a associação, que ela tem todo o conceito, ela tem um estatuto próprio, ela se reúne anualmente e ela possui um dos maiores estandes nas bienais do Rio, bienais lá em São Paulo. Então, esse é um relato que eu gostaria que ficasse registrado aqui perenemente, porque senão essa história vai ser mutilada, vai ser seccionada por pessoas que não sabem, não é saudosismo nenhum, é memorialismo. A universidade, aqui vai uma denúncia, está sendo mutilada e seccionada na sua história. Hoje em dia não tem ninguém que saiba falar, não é pieguismo, não é saudosismo, não, é memorialismo, uma coisa que está sendo muito considerada mundialmente. Tem alguém que tem um contador de história no sentido memorialista, no sentido de se preocupar com o passado.